todos, que sejam todos bem-vindos a esta palestra de hoje, onde nós vamos dar continuidade aos estudos da Carta de Cristo, que hoje nós vamos falar da carta número 4, que é a Lei da Existência, que vai da página 129 a 132. Essa lei de existência, nós somos regidos por ela, porque ela fala sobre as verdades da existência, ela fala da fonte universal. Então, tudo aquilo que foi criado por essa fonte universal traz um fractal, traz, na verdade, um segmento, um sentimento que vem do Pai, que faz parte de toda a sua criação. Então, é uma essência que todos trazem consigo, que vem do Pai. Então, toda a sua criação traz um pouco da sua essência. E nós somos também criação divina e trazemos essa essência do Pai. E daí é que estamos sujeitos a essas leis da existência. Essas leis que vêm do Pai, que fala sobre as verdades da existência também, que tudo se originou na fonte original. E ele fala sobre a continuidade do estudo dessas cartas e que ele vai começar a falar sobre a iluminação que ele teve no deserto. E essa iluminação faz parte do desenvolvimento de Jesus na sua caminhada, quando ele recebeu aquela iluminação. Nós vamos falar no começo, quando ele fala que nós somos regidos por dois impulsos gêmeos, que faz parte da nossa individualidade, da nossa personalidade. É daí que vem o nosso livre-arbítrio, porque nós temos nesse impulso que eles são regidos por leis de ação e retração, atração e retração, que nos dá, na verdade, o livre-arbítrio também, onde nós podemos fazer as nossas escolhas, mas sabendo que nós temos a responsabilidade de arcar com as consequências dessas ações nossas, dessa decisão nossa. Então, quando Jesus fala sobre da sua iluminação no deserto, ele, na verdade, também é regido por esse impulso de atração, de rejeição e movimenta o seu interior também como a nós. Mas quando ele recebeu o batismo de João Batista, que ele adentrou no deserto, porque ele sentiu necessidade de fazer a sua meditação por conta de tudo aquilo que aconteceu pós o batismo, aquela transformação no seu interior. E ele sentiu essa necessidade de ir para o deserto e lá ele passou 40 dias meditando. E quando ele saiu de lá, ele estava com aquele poder mental, aquela iluminação que transformou a sua vida. Então, ele fala sobre a visão que ele teve no deserto, sobre o bebê de luz que nasceu, cresceu, e quando atingiu a maioridade, a idade adulta, aquela luz que ele tinha ao nascer se apagou completamente. Por que que aconteceu isso? Porque, na verdade, ele teve uma escuridão mental. Ele passou a usar o seu livre-arbítrio, usar esses impulsos e fazer as suas decisões que não estavam de acordo, as decisões erradas. E quando acontece isso, o jeito é ir e consertar tudo aquilo que fez. E daí
Quando ele teve essa escuridão mental, ele passou a atrair pobreza, tristeza, doenças, e tudo por conta de um comportamento que não estava de acordo. E ele estava exercitando aquele impulso de uma maneira errada. Ele estava atraindo indevidamente condutas que traziam essas consequências. Aí ele fala também que precisamos ter um código de conduta. E foi isso que ele quis passar para os judeus naquela época. Esse código de conduta para se livrar daquelas crenças, daqueles dogmas, aquelas práticas religiosas, fazendo oferendas, sacrificando os animais para fazer o derramamento de sangue, que ele era contra e estava pregando uma coisa, e os judeus continuavam com aquela prática, na verdade não estavam entendendo nada, né? Aí ele fala sobre a cura do filho de Zebedeu, ele fala sobre andar sobre as águas, tudo isso por conta daquele poder mental que ele adquiriu lá no deserto. Que ele fala que tudo está na mente. O que parte da mente, ele se expande e acontece, porque tudo vem da mente. E o perigo é que esse poder mental, se ele for usado de uma maneira negativa, ele pode destruir, provocar coisas negativas ao nosso redor. E daí a necessidade de mudar a conduta, o código de conduta de cada um. Aí ele fala da figueira seca. Quando houve uma queda vibracional, porque esse poder mental, ele teve uma quebra vibracional e ele amaldiçoou a figueira. E ele passou esse exemplo para os seus discípulos. O perigo de usar de uma maneira errada, de uma maneira negativa, esse poder mental. E aí aquela figueira secou. Ele andar sobre as águas, ele falou também na carta 1, 2 e 3, porque como nós estamos entrando na carta 4, ele aborda algumas passagens da carta 1, 2 e 3, para poder entrar na carta 4 e haver um entendimento melhor do que ele está falando. Então, sobre andar sobre as águas, ele fez isso pela sua iluminação, meditação, oração. Houve uma elevação do seu corpo e ele flutuou sobre as águas. E aí é quando eles falaram que Jesus andou sobre as águas, mas foi por conta da oração, da meditação, por conta desse poder que ele tem. E ele falou sobre a expulsão dos mercadores do templo. Por que ele fez isso? Porque ele estava pregando uma conduta religiosa e as pessoas não estavam se desapegando daquela antiga. E reunia no templo para os mercadores para vender, mercar aqueles animais para serem abatidos, né? E sacrificado por conta de amenizar pecados, dores psicológicas, e a pessoa estava ali para praticar esse derramamento de sangue que Jesus era contra. Foi quando ele sentiu aquela ira, porque ninguém estava levando a sério os seus ensinamentos, na verdade não estava entendendo os seus ensinamentos, e teve aquela queda vibratória e ele teve aquela reação de derrubar a banca, espalhar as coisas, expulsar aqueles mercadores lá do templo. E aí foi quando tudo isso provocou uma ira também das pessoas, que as pessoas ficaram confusas a respeito de tudo aquilo que Jesus ensinava e a sua reação também, né? Dali ele fala da última ceia. Da última ceia, ele cita a história
de João Batista, quando ele falava sobre aquele derramamento de sangue, a matança da ovelha, e para marcar aquelas casas que iriam ser mortos todos os primogênitos daquela família, tal. Então, aquilo deixou ele muito triste e ele chorou até, porque como que ele ensinava uma coisa e a pessoa contava aquela história com muita histeria. E ele ficou muito triste com aquilo. Foi quando ele partiu o pão, em nome do seu corpo que estava prestes a ser crucificado. Ele deu a taça de vinho para simbolizar o seu sangue. Se era sangue que eles queriam, eles iriam ter essa lembrança do sangue. E assim ele foi falando que dali houve o caminhar para a crucificação. Foi através do Judas, que o Judas traiu ele e se sentiu inseguro diante de tudo aquilo que Jesus falava. E os sacerdotes davam para ele uma condição melhor se ele identificasse o verdadeiro Jesus. E ele identificou Jesus com um beijo na testa. E aí foi que vieram os soldados e levaram Jesus. E houve a sua crucificação, houve o sumiço do seu corpo. Então ele vem falando tudo isso para dar entrada na carta número 4. E ele fala também da separação, que ele veio agora e ele vai separar as ovelhas das cabras. O que ele quer dizer com essa separação? Aquelas pessoas que já estão preparadas, estão dispostas a aceitar os seus ensinamentos, eles vão ser considerados ovelhas. Mas aqueles que não querem aceitar as verdades, não querem aceitar os novos ensinamentos, não querem aceitar a mudança dessa nova era, aí eles vão ser considerados cabras, porque são espoliadoras, são pessoas que não têm ainda preparo para ouvir as suas palavras. Então nós vamos ler um trecho aqui quando ele fala: quem já leu estas cartas saberá que é de grande importância entender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião e chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos, eu não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal, que puramente por razões de conveniência adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual da nossa fonte do ser. Porque não existe uma relação entre o derramamento de sangue e o Espírito de verdade, o Espírito universal. Então ele fala que esses ensinamentos foram feitos na Palestina, mas não teve nenhuma relação com o conceito produzido por aquelas mentes humanas. E ele veio, a sua presença crística nestas cartas é de alcançar as almas sensíveis e inspiradoras para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Ele gostaria que soubesse e prestasse especial atenção sobre os seus ensinamentos, porque naquela época o que ele queria era juntar toda a humanidade como a galinha faz com seus filhotes embaixo da asa para proteger da destruição, de tudo que possa acontecer na terra. Mas em vista disso, os líderes religiosos preferiram a morte dele. Não escutaram nenhum dos seus ensinamentos, não entenderam. E depois da dispersão dos judeus,
quando foi tirado deles, nada aprenderam com essa nova experiência, com tudo aquilo que aconteceu. Ninguém entendeu nada, continuaram com suas velhas tradições, com as crenças em sua total superioridade. Mas aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de olho por olho, pagar com a mesma moeda, persistiam e duravam. E dura até hoje, se for o caso, porque a maioria ainda pensa, tem esse comportamento de revidar os insultos, de revidar as ofensas e tudo aquilo, as agressões também, e tudo isso faz parte daquela crença que muitos ainda trazem dentro de si, essa conduta religiosa. Aí ele fala como essas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades, sobre a terra. A minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem a novas crises que se aproximam da Terra e vai atingir a humanidade. Então, o que ele fala para nós é que se a humanidade não mudar a sua conduta, tudo vai continuar acontecendo como antes. Todos vão atrair a destruição, vão atrair tristezas, doenças, e até que a humanidade possa sentir que existe uma maneira de mudar, ou seja, mudando sua maneira de ser, a sua conduta. E ele não vem trazer nenhuma religião para nós. O que ele vem é trazer o amor, que seja expressado por cada um nas suas atitudes, na sua maneira de agir, de proceder. Porque a religião dele é o amor. E ela se encaixa em qualquer religião que prega o verdadeiro amor, que prega o amor incondicional. Porque ele pode ser o cristianismo, ele pode ser o catolicismo, pode ser o protestantismo, pode ser o espiritualismo, pode ser tudo, mas desde que ele pregue o verdadeiro amor, é a religião que ele prega para nós. Ele fala, estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história. E agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará, por que eu não avisei isso mais cedo? No entanto, ele tem tentado fazer isso há muito tempo. Ele tenta usar as mentes receptivas para se comunicar, para passar esses ensinamentos. Mas os meios de comunicação bloqueiam as mentes. As editoras, a televisão, tudo bloqueia as mentes humanas. Porque ele, através de tudo isso, ele perde a oportunidade de falar com os seus representantes. Então, as igrejas estão muito presas nessas tradições religiosas ainda. E agora, como está na 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas. É o despertar das pessoas, é a busca, é a necessidade que as pessoas têm de encontrar essa felicidade que Jesus falava. Que naquela época eles achavam que essa felicidade era uma felicidade palpável,
era uma felicidade material. Mas por mais que ele falasse que a felicidade não era dessa vida, as pessoas queriam que fosse. E hoje as pessoas já estão entendendo isso, estão buscando, estão indo atrás. Então, eles estão despertando, fazendo esforço para que esse despertar aconteça. Aí ele fala que não é castigo que vem do céu quando essas consequências atingem as pessoas, porque é a lei da existência, é a lei que nós estamos sujeitos, porque a verdade da existência traz essa lei para nós, porque vem da fonte universal. É a lei de ação e reação, é a lei do retorno, é a lei da semeadura e da colheita, é o verdadeiro livre-arbítrio. Então as pessoas têm condição de decidir por si, mas que tenha também a capacidade de arcar com as consequências dos atos. Então, antes de entrar na carta 4, ele fala que o poder espiritual vai penetrar no denso véu da consciência humana daqui para frente. E todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, vai reconhecer que fez uma escolha correta, igual os grandes mestres que vieram, que antecederam Jesus, que através da sua iluminação também passaram a ter condutas elevadas e foram iluminados. E eles alcançaram o reino cada vez mais alto de pura consciência espiritual. E, na verdade, eles fugiram, escaparam da roda da reencarnação, de tanto que era a sua iluminação. E essa iluminação se dá através da meditação, da reflexão, da oração, da conduta moral elevada. E esses ensinamentos estão entrando nessa carta 4, trazendo cada vez mais direcionamento para comportamento correto da humanidade. Então, hoje nós finalizamos a carta, começo da carta 4, e na próxima semana nós vamos dando continuidade aos novos episódios da vida de Jesus. E levando em consideração que Jesus fala só de amor, nós vamos entendendo que daqui para frente, cada vez mais, esse ensinamento vai penetrando, vai encontrando mentes mais receptivas e nós vamos tendo mais abertura para propor, para melhorar o nosso propósito de vida, a nossa reforma interior, porque só assim nós vamos conseguindo também a iluminação e adquirindo esse poder mental que tanto Jesus fala.